Senadores questionam o sigilo de dados do governo para embasar a proposta de reforma da Previdência. A Previdência dos militares foi tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. E funcionário da Vale diz que os diretores da empresa foram alertados sobre os riscos do rompimento da barragem. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado aprovou hoje uma proposta de emenda à Constituição que dá ao Defensor Público Geral Federal legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram em primeiro e segundo turno proposta de emenda à Constituição que permite à Defensoria Geral entrar com ação direta de inconstitucionalidade. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. É, de fato, uma PEC muito interessante, iniciativa do senador Valadares, que supre uma injustiça da Carta de 1988, que não previu que o Defensor Geral fosse também legitimado para propor a ação civil pública, que é prevista, inclusive, para as entidades da sociedade civil. Então, na verdade, nós estamos corrigindo uma omissão, a matéria é muito singela e eu tenho certeza que o plenário vai corroborar com aquela pretensão do senador Valadares e vamos aprovar e dar esse status ao Defensor Público Geral. Os senadores pediram que o projeto que obriga o preso a ressarcir os gastos do Estado com a sua manutenção passe pela Comissão de Direitos Humanos antes da votação em plenário. O ideal, o adequado, antes de ser ouvido o plenário da Casa, é que a Comissão de Direitos Humanos pudesse ser ouvida. Me parece que o projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas como se trata de um tema extremamente sensível e como também esse tema já foi tratado aqui em uma comissão anterior, que foi no debate da Lei das Execuções Penais e que já se encontra na Câmara, eu queria antes fazer esse apelo aos colegas do plenário para que o tema fosse remetido à Comissão de Direitos Humanos. Esta é uma questão da mais alta relevância nacional, é um dos grandes temas nacionais que não pode nunca deixar de estar na pauta do plenário ou das comissões, mas por ser polêmico, por precisar às vezes de aperfeiçoamento, eu concordo integralmente com os meus colegas que anteriormente me sucederam, de que cabe uma discussão na Comissão de Direitos Humanos para que nós possamos ter o texto ideal. Queria fazer um acordo com o plenário, especialmente com Vossa Excelência e com todos os que se manifestaram em relação à retirada dessa matéria hoje, mas que a CDH tivesse 15 dias e em 15 dias a presidência pautará essa matéria para deliberação em plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acatou requerimentos para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresente os dados que serviram de base para a proposta da reforma da Previdência. Esses dados foram declarados sigilosos pelo governo e os deputados estão reunidos neste momento para votar a admissibilidade da PEC da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Eles também criticaram a iniciativa do governo de não apresentar os números. Vários deputados se pronunciaram contra essa restrição do Ministério da Economia em divulgar os estudos sobre o déficit da Previdência. É muito grave o que nós temos aqui, senhor presidente. Se essa comissão não tiver acesso aos dados corretos que embasaram a proposta, não tem como nós votarmos, porque fere frontalmente a Constituição da República. O governo inviabiliza a nossa apreciação porque não apresenta, senhor presidente, estimativa de como se chegar a essa economia de recursos e nós não temos, portanto, como analisar esta matéria. Se há realmente dúvida quanto à questão do envio, do impacto financeiro, que isso pode ser analisado durante a tramitação do projeto e que na comissão de mérito respectiva tem que chegar por parte do governo ou do proponente essa questão. Na segunda-feira, senadores da Rede Sustentabilidade entraram com 2 ações no Supremo Tribunal Federal para que essas informações sejam públicas. É de obrigatoriedade do ministro da Fazenda prestar os dados que estão sendo reivindicados nesse requerimento sobre o prejuízo
sob o prejuízo de não fazê-lo incorrer em crime de responsabilidade. A digital desse governo é trabalhar com sigilo. Senadores de outros partidos também se manifestaram sobre o assunto. Como um presidente que vendeu a si próprio como transparente, como destruidor de caixas pretas, determina o trancamento de dados fundamentais à tomada de decisão pelo Congresso Nacional, com reflexos no conjunto da sociedade. É inaceitável, senhor presidente. Eu mesmo fiz a propositura que foi colocada em votação e votada de forma unânime, requerendo todos os dados que ensejaram e deram suporte para o projeto de reforma previdenciária. A senha sendo disponibilizada de imediato para a Comissão de Assuntos Econômicos, para os técnicos do Senado e, por consequência, a todos os senadores. Logicamente, isso já está em sintonia até com demandas judiciais que alguns partidos ou parlamentares entraram, inquirindo justamente o princípio da transparência do artigo 37 da Constituição. E a Previdência também foi tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. A audiência pública discutiu as mudanças previstas para os militares. A reforma previdenciária dos militares inclui os efetivos do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de bombeiros e policiais militares. A proposta prevê a manutenção da integralidade e paridade dos benefícios, ou seja, militares inativos receberão o mesmo que os da ativa, incluindo eventuais reajustes. O texto aumenta o tempo necessário para a entrada na reserva de 30 para 35 anos. Também prevê aumento gradual na contribuição previdenciária, que hoje é de 7,5% e deve chegar a 10,5% a partir de 2022. O valor também passaria a ser cobrado de pensionistas, alunos, cabos e soldados, a não ser durante o serviço militar obrigatório. O governo espera economizar cerca de 97 bilhões com a reforma dos militares e gastar 86 bilhões 650 milhões com a reestruturação da carreira. Isso daria uma economia líquida de mais de 10 bilhões de reais. Para o presidente da instituição fiscal independente, a economia prevista é pequena, mas qualquer recurso a mais faz diferença. Todo efeito fiscal é relevante. Qualquer centavo, se nós estamos com déficit brutal, como nós estamos hoje, e com a dívida crescendo sem parar, qualquer centavo é importante. Para o representante da Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais, não se pode comparar o que não pode ser comparado. O trabalho das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros envolve diferenças enormes em relação ao trabalho dos demais servidores. E a Previdência dos militares tem que respeitar essas diferenças. Dos 34 direitos sociais, somente 6. É vedado o direito de greve, sindicalização. Não pode ser candidato se tiver menos de 10 anos. Se eleito, passa para a reserva proporcional, nunca mais volta para a função. Não tem hora extra, não tem jornada de trabalho indefinida, não tem adicional noturno, não tem periculosidade, não tem fundo de garantia. O projeto prevê a criação de um adicional de disponibilidade de 41% para um almirante de esquadra e um general de exército, enquanto para um soldado ou segundo tenente, esse adicional é apenas de 5%. No mesmo sentido, o adicional de habilitação de um cabo ou soldado será de 12%, enquanto para o oficial general passará de 30% para 73%. Ou seja, o projeto aumenta a desigualdade dentro da carreira, visto que os militares da base serão ainda mais sacrificados para financiar parte dos ganhos mais expressivos dos militares de alta patente. Essa economia prevista, ela prevê uma redução de efetivo. Quem disse que vai ter redução de efetivo ao longo deste período? Se vai ter redução de efetivo, a tese de que uma força militar
é relevante para o país, cai por terra. E a nova previdência para policiais civis, federais e servidores penitenciários foi o enfoque do debate de hoje na Comissão de Direitos Humanos. Os debatedores destacaram por que os agentes civis da segurança pública devem ter direito à aposentadoria especial. Primeiro, a atividade de risco, o desgaste físico e o desgaste mental desta atividade e, por último, a restrição de direitos a quais esses profissionais estão submetidos. A categoria dos profissionais de segurança pública é a única que esse risco ele não se encerra ao final do seu plantão, da sua atividade. Esse risco vai acompanhá-lo durante toda a sua vida e, inclusive, é extensível aos seus familiares e amigos. Essas unidades estarem parecendo mais masmorras, os servidores que ali estão expostos, não da mesma forma dentro de cubículos estreitos, cubículos com mau cheiro e, às vezes, com esgoto a céu aberto. Nós temos de tudo dentro das unidades. Todos nós, policiais de natureza civil, bombeiros e policiais militares, propriamente dito, exercemos atividades de natureza civil. Então, a gente está trabalhando no âmbito da segurança pública, é da segurança interna do país. Por que a paridade e integralidade é tão importante, que chamam de privilégio e não é? Porque não adianta nada ter uma idade mínima de 55 anos se o policial vai ter um decréscimo de 40% a 50% no seu vencimento. Ele não aposenta. Aí a população pode pensar assim, mas então é bom não aposentar porque vão continuar mais tempo trabalhando. Mas quem quer uma polícia envelhecida? Para o representante do governo, a diferença de idade para se aposentar entre homem e mulher não pode valer no caso das aposentadorias especiais. Não há diferenciação de gênero entre homem e mulher. Por que não há essa diferenciação? Porque as aposentadorias especiais, sejam elas a dos policiais, sejam as dos professores, sejam no caso do regime geral dos trabalhadores rurais, elas já têm uma diferenciação pela natureza daquela atividade ou daquele grupo. Então, não há a diferenciação de gênero. A diferenciação de gênero só existe na regra geral. Como tratar os aspectos peculiares aos servidores civis da segurança pública? A questão dividiu os debatedores. Situações relacionadas a desgaste físico e desgaste mental, elas têm que ser tratadas por políticas de saúde aplicadas aos policiais e não por uma compensação em relação às regras previdenciárias. Não existe política de saúde que consiga curar um policial depois de 30 anos de serviço, vendo as barbaridades que a gente vê aqui. Muitos aqui não têm noção do que é ver uma pessoa completamente queimada dentro de uma pilha de pneus. Um dos pontos polêmicos da reforma da Previdência proposta pelo governo é a mudança nos benefícios de prestação continuada. Esse é o tema de hoje, na série especial produzida pela TV Senado. Você pode até dizer, e eu com isso? Mas a reforma da Previdência está aí e ela vai mexer com todo mundo. Agora, vamos ver o que muda para quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Pelas regras atuais da Previdência, tem direito ao BPC as pessoas com deficiência e os idosos cuja família tem renda inferior a 1/4 do salário mínimo, a partir dos 65 anos de idade. Daniel é autista e precisa dos cuidados permanentes da mãe. Por essa razão, ela teve que sair do emprego. Sem renda, a família recebe o benefício de prestação continuada, um salário mínimo por mês. O Daniel nasceu prematuro, de um parto muito difícil e passou por uma UTI e algumas intercorrências durante a vida dele, no início da vida dele. O BPC para as pessoas com deficiência, para o deficiente, não sofrerá alterações, não haverá limite por idade e continuará recebendo um salário mínimo. Agora, atenção, após a reforma, o idoso vai receber o BPC antes, aos 60 anos, mas no valor de R$ 400. Só a partir dos 70 anos, o benefício passa a ser de um salário mínimo ao mês. Quer saber mais sobre o antes e o depois da reforma? Acesse o canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! Em depoimento para a CPI de Brumadinho, um funcionário da Vale disse que os diretores da empresa foram alertados sobre os riscos de rompimento da barragem.
Felipe Rocha, do setor de gestão de riscos geotécnicos da Vale, é apontado pelo Ministério Público como responsável por uma apresentação interna que teria relatado os riscos de algumas barragens. Questionado pelos senadores se o problema foi informado aos diretores da empresa, Rocha disse que sim. Riscos da barragem 1, apesar de não serem riscos eminentes, eram riscos possíveis, foram apresentados tanto para a diretoria quanto para a diretoria executiva. Eu confirmo que todas as apresentações, todas as informações que eu recebia, eu dei total publicidade. Além de Felipe, a CPI de Brumadinho ouviu outros 2 depoimentos. O representante da empresa alemã Tuvisud, Arsênio Negro, e César Grandchamp, funcionário da Vale. O auditor da empresa alemã foi convocado para esclarecer se a empresa foi forçada a assinar os laudos de estabilidade das barragens. A Tuvisud era responsável por fazer a revisão periódica da barragem que se rompeu em Córrego do Feijão. Mas o engenheiro apresentou um habeas corpus para ter direito a não responder às perguntas. Eu gostaria de esclarecer que eu já prestei depoimentos à polícia e ao Ministério Público Estadual e também à polícia e ao Ministério Público Federal. Foram oitivas prolongadas, complexas, e fui aconselhado a permanecer em silêncio aqui. E eu tendo a respeitar esse aconselhamento. Portanto, eu não vou responder. O geólogo da Vale, César Grandchamp, foi considerado responsável por assinar a declaração de condição de estabilidade da barragem que entrou em colapso. Mas na oitiva, ele negou que soubesse de algum risco em relação à barragem. Eu nunca ouvi colocado dentro da Vale que a barragem B1 estivesse em risco, para que levasse uma evacuação das estruturas administrativas. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado recebeu no início da noite o pedido de impeachment apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes assumiu a relatoria do inquérito aberto em março por Dias Toffoli para apurar ofensas a magistrados da Suprema Corte. Ao abrir a reunião desta terça-feira, o presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, pediu o afastamento voluntário de Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Há cerca de 10 dias, Júnior foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Infinita Highway, que investiga fraudes na cobrança de pedágios. Não há acusação por parte dessa presidência ou dessa comissão, mas há aqui uma preocupação com os desdobramentos do que está acontecendo, que coloca em risco a imagem pública dessa importante instituição, dessa importante agência. Seria de bom alvitre, e aqui faço isso na condição de senador, repito, não é a posição, obviamente, da comissão, porque não foi deliberado, mas seria de bom alvitre, diante do quadro que nós estamos vivenciando, o afastamento cautelar do presidente, por iniciativa própria, para preservar a instituição. Há matérias de regulação onde a agência praticamente atua como um juiz setorial, como uma autoridade extrema, né, que pode inclusive levar um concessionário a sair da sua posição de concessionário ou um autorizatário a ser cassado. Então não pode haver absolutamente nenhuma dúvida em atuações desse tipo, quando há um envolvimento a esse nível, que o diretor continue atuando. Nós precisamos fazer com que as agências sejam fortes, que as agências não tenham tanta interferência política. Claro que cabe a essa comissão aqui sabatinar. A sabatina é feita na condição daquele momento. Se houver algum problema do administrador, ele será responsabilizado. Agora, não pode a comissão ou qualquer relator aqui que estiver amanhã, que relatar alguém, nós da comissão termos qualquer responsabilização por algo que possa acontecer no futuro. A Comissão de Infraestrutura também ouviu nesta terça-feira Leonardo Euler de Moraes, presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A todos. Uma das alterações na legislação sugerida pelo dirigente da Anatel foi quanto ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação,
o FUST, criado no ano 2000. O FUST deveria ser utilizado para realizar investimentos em regiões menos atrativas do ponto de vista econômico. O FUST ele tem dois problemas. Hoje, novamente, ele só pode ser aplicado no objeto material da concessão, qual seja a telefonia fixa. Então, é preciso mudar a lei do FUST para permitir que ele seja aplicado também para a banda larga fixa imóvel, que é o grande objeto de desejo da sociedade nos dias atuais. Além disso, há um contingenciamento muito grande do FUST. Vejam, senhores, que desde 2001 foi arrecadado praticamente 21 bilhões de reais no FUST. Se nós atualizarmos esse valor por um índice, seja IGP ou IPCA, esse valor vai ser de aproximadamente da ordem de 33 bilhões de reais. O que foi aplicado no setor de telecomunicações? Zero. Absolutamente nada. Quando nós olhamos para outros países, como Estados Unidos, esses dias conversava com um dos conselheiros da agência correspondente nos Estados Unidos, são bilhões de dólares investidos todo ano nas áreas que não têm atratividade econômica e financeira. Falamos dos Estados Unidos, um país que tem uma infraestrutura mais robusta em termos de telecomunicações que o Brasil. Leonardo Euler de Moraes também anunciou o leilão para a entrada da tecnologia 5G no Brasil. O edital de direito de uso dessas radiofrequências já está na Procuradoria Federal Especializada da Anatel, órgão da AGU, da Advocacia Geral da União. Então, logo os autos retornem da Procuradoria, serão submetidos à área técnica e depois submetidos ao Conselho Diretor e passará por consulta pública. Digo isso porque o nosso cronograma, então, é realizar essa licitação que, como eu disse, significará a porta de entrada do 5G no Brasil até março de 2020. As primeiras competições de rodeio surgiram em Barretos, São Paulo, no final da década de 40. Atualmente, elas reúnem milhões de pessoas pelo país. Hoje, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Rodeio. A matéria vai ser analisada agora no plenário. O projeto aprovado na comissão institui o dia 4 de outubro como o Dia Nacional do Rodeio. A data foi escolhida por ser a mesma do padroeiro dos animais, São Francisco de Assis. No Brasil existem cerca de 2.000 rodeios e estima-se que, ao todo, 24 milhões de pessoas participem dos eventos. Os animais de rodeio são extremamente bem cuidados. Ao contrário do que se pensa, ele é ali o cuidado é especial porque ele é treinado, todo um trabalho de acompanhamento médico veterinário é feito. Os senadores rejeitaram um projeto que pretendia tornar obrigatória a graduação em Educação Física para o exercício da profissão de treinador profissional de futebol. O treinador de futebol não se faz dentro de uma faculdade, sentado atrás de uma cadeira. É claro que o preparador físico, a faculdade de Educação Física tem uma importância muito grande no esporte e no futebol também, mas não exatamente para se tornar treinador de futebol. A proposta do projeto é como se o Romário, que já passou por todos os clubes, seleção brasileira, e hoje se ele tomasse uma decisão de ser treinador de futebol, com um projeto desse ele não poderia. E foi aprovado o projeto que dá prioridade à mulher vítima de violência doméstica e familiar para matricular os filhos em escola próxima de casa. A vítima que se vê forçada a uma mudança repentina de domicílio deve ter assegurada a prioridade para matricular os seus filhos dependentes em instituição de educação básica nas proximidades, como auxílio às medidas protetivas, de modo que a falta de vagas não constitui empecilho à proteção especial que a situação requer. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou o pedido para o Tribunal de Contas da União investigar o preço dos combustíveis. Os senadores também vão ouvir representantes da Petrobras e dos caminhoneiros para discutir os constantes reajustes nas bombas. Segundo o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, os técnicos do TCU vão fazer o estudo que vai ser repassado para o colegiado. Ainda de acordo com o senador Rodrigo Cunha, quando receberem as conclusões, os senadores vão poder sugerir alguma iniciativa que garanta transparência no preço dos combustíveis.
O Senado volta a discutir amanhã políticas públicas sobre drogas. O projeto, que veio da Câmara dos Deputados, vai ser debatido às 9 da manhã em reunião conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e Assuntos Econômicos. Usuários, dependentes e traficantes estão na mira do novo projeto de lei de drogas. A ideia é garantir tratamento na rede pública de saúde e mais rigor penal a quem comercializa entorpecentes. O projeto de lei da Câmara prevê pena maior para traficante-chefe de quadrilha. Nos postos de saúde, fica obrigada a elaboração do plano individual de atendimento para cada usuário ou dependente de droga. O contribuinte poderá deduzir do imposto de renda até 30% para construção e manutenção de instituições de atenção a usuários de drogas. Licitações de obras públicas deverão reservar 3% do total de vagas para pessoas atendidas pelas políticas sobre drogas. Esse projeto foi arquivado em 2018 e está voltando agora. Durante a sua tramitação, emendas ao texto permitiram o uso medicinal da maconha e o transporte de pequenas quantidades da droga. Agora, a discussão sobre o tema vai recomeçar. Droga hoje é um problema que está invadindo as residências, as escolas, os trabalhos, o trânsito, está em todos os lugares, está aqui dentro, está em todos os ambientes. O traficante, sim, tem que ser combatido e o dependente tem que ser tratado. E nossas crianças têm que ser totalmente educadas para evitar entrar na droga, evitar entrar no álcool, entrar em substâncias entorpecentes que vão descontrolá-las emocionalmente. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.